Boa tarde, pessoal. Estamos reunidos aqui hoje com o professor Alex Silva Ribeiro para tratar do tema determinação e classificação do nível de treino de praticantes de musculação. Alex, a palestra é toda sua, seja bem-vindo e ótima palestra. Tá certo, José. Bom, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, primeiro, né, que estão assistindo aqui e os que forem, porventura, ver a gravação depois. Para mim é sempre um prazer receber esse convite e poder vir aqui, falar um pouco do nosso trabalho, falar sobre treinamento de força, né, treinamento de aumento de massa muscular, que é algo que eu venho trabalhando, estudando já há um bom tempo. Bom, o tópico de hoje, né, o José já apresentou aí, e a gente teve um artigo recentemente aceito sobre esse tema, então vou explorar um pouco, né, esse nosso trabalho, tá? E, bom, eu posso compartilhar aqui a tela? Sim, pode sim. Deixa eu ver aqui, eu acho. Pode ir compartilhando, eu vou dando feedback para você que está aparecendo, tá bom? Acho que apareceu aí para vocês. Apareceu. Perfeito. Bom, então, eu sou professor universitário, né, aqui da Universidade do Norte do Paraná, a Unopar. Eu trabalho aqui no programa de pós-graduação, de exercício físico na promoção da saúde, onde eu oriento tanto no mestrado quanto no doutorado. E a minha formação é educação física, né, me formei em 2002, né, e tem um bom tempo, né, e de lá para cá eu sempre vim estudando treinamento de força, treinamento resistido, né, enfim, tem várias formas de definir isso, que popularmente a gente chama de musculação, né, e já trabalho com idosos, pessoas mais jovens, também tive aí principalmente no início da carreira, trabalhei bastante em academias, né, de musculação, e aí chegou um certo momento que eu fui procurar uma carreira acadêmica, né, onde eu fui fazer um mestrado na área de fisiologia do exercício, trabalhei com treinamento de resistido, né, no caso, no meu mestrado foi para verificar a questão do dimorfismo sexual, né, se tinha diferença ou aonde existia diferença nas adaptações entre homens e mulheres quando submetidos ao mesmo programa de treino. Então foi esse o meu foco de estudo no mestrado. E depois eu fui para o doutorado e segui ainda, né, com treinamento resistido, porém a população mudou, né, passei a estudar idosos, e aí com um foco específico em manipulação de carga de treino para indivíduos idosos, né, estudando alguns sistemas de treino que manipula a carga. E então tenho, né, uma grande experiência com essa área e vou compartilhar um pouco com vocês aqui, tudo bem? E, na verdade, é isso a proposta, né, compartilhar conhecimento. Sei que no final aí a gente vai ter um tempo, né, para perguntas, então fiquem totalmente à vontade aí para fazer questionamentos, dúvidas, curiosidades, bem, sem problema nenhum, tá? Bom, então, vou seguir aqui, né, no tema, que é determinação e classificação do nível de treino de praticantes de musculação, né? Então, o primeiro ponto, né, que a gente vai apresentar aqui é por que classificar, opa, tá errado aqui, né, o nível de treino, né? Qual que é a importância disso, né? Em determinar se um sujeito é intermediário, é avançado, porque geralmente, sim, quando é iniciante, é fácil de determinar, tudo bem? O iniciante vamos considerar o 0 quilômetro, ou seja, ele não fez ainda treinamento resistido. Agora, na medida que ele começa a evoluir no treino, ele começa a mudar de estágio. E quando que ele deixa de ser iniciante e passa a ser intermediário?
Quando que ele deixa de ser intermediário e passa a ser avançado? Ou será que tem algum momento que ele deixa de ser avançado e pode evoluir para um outro nível? Porque isso, ele vai basicamente refletir em duas condições, né? Uma é ali na prática profissional, que é na precisão do treino, tá? Eu vou focar mais nessa primeira parte aqui, tá? Vou entrar em detalhes, né, na sequência, então, apresentando o que virá por aí, tá? Então, o nível de treino, inclusive se a gente pegar as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte para treinamento, progressão de treinamento resistido, ele está lá por nível de treino. Tem lá iniciante, intermediário, avançado, e aí as recomendações de acordo com esse status de treino, tá? Ou seja, para aumentar a precisão. Resumindo, não dá um treino muito básico, muito simples, para alguém que já está avançado, ou o inverso, tentar colocar algo muito avançado, uma técnica muito avançada, um volume extremamente elevado, para um indivíduo que ainda está nos estágios iniciais. Aparentemente, isso é simples de classificar, mas vocês vão ver que não é tão simples quanto parece, que se a gente eliminar os extremos. Como eu falei, o iniciante, ele é fácil, né? Porque é quem não fez. Agora, o muito treinado também não é difícil de identificar. Se eu pegar alguém, perguntar para alguém aí que faz, fazer um questionamento simples, né? Quanto tempo você faz musculação? A pessoa vai reportar, professor, faço uns 5 anos. Bom, certamente ele tem condição para ser considerado o indivíduo bem treinado. Agora, os intermediários é que muitas vezes a gente fica em dúvida, tá? Então foi nesse sentido que a gente fez um estudo para tentar diminuir essas incertezas e melhorar na precisão de identificação do nível de treino e, consequentemente, também melhorar a precisão da prescrição do treino, tá? Um outro fator importante também, e aqui agora é mais no campo da pesquisa, tá? É a padronização dos sujeitos. E uma pesquisa científica, porque a grande maioria dos estudos com o treinamento resistido, ele é feito com indivíduos iniciantes. Inclusive, se a gente for na recomendação, os guidelines, a gente vai ver que o nível de evidência para iniciante, via de regra, ele é um nível de evidência A, ou seja, evidência muito forte, muito contundente, né? E depois tem lá nível de evidência B, C e D, né? Dividido por esses estratos. Quando a gente começa a analisar as evidências para indivíduo intermediário e muito treinado, o nível de evidência cai. Para algumas variáveis de treino, o nível de evidência é C, ou melhor, D, e lembrando que o nível de evidência D é que nem tem estudo sobre aquele tópico. Ou seja, é mais num pressuposto ou relato de experts sobre o assunto. Agora, por que a maioria dos estudos são feitos com indivíduo iniciante e não com indivíduo mais treinado? Será que pessoas não se importam com o mais treinado? É porque tem algumas dificuldades em se estudar indivíduos mais treinados. O iniciante é mais fácil. Primeiro, você tem muito mais indivíduo que não treina do que indivíduo que treina. Não é? Esse é o primeiro ponto. Então, eu tenho uma população para captar maior se eu buscar os que não treinam. Tá? Ou seja, basicamente estou falando o seguinte, tem muito mais gente que não treina nada do que aqueles que treinam, né? Aí um segundo passo, né, para captar os indivíduos treinados. E aí é onde a gente vai entrar na questão do nível da padronização. É simplesmente eu pegar indivíduos treinados, então vamos supor que eu quero pegar indivíduos treinados e considero que 1 ano de treino é bom tempo de treino para considerar ele treinado. É simplesmente eu pegar os indivíduos que têm mais de 1 ano de treino e colocar eles ali em 2 grupos para comparar a eficácia de um modelo de treino, ou de uma variação de treino, ou de um suplemento, por exemplo. Vamos supor, eu recruto lá 40 sujeitos que têm mais de 1 ano de treino. Tá? E aí eu vou comparar treino A contra treino B, ou suplemento contra placebo, enfim, alguma manipulação de treino. Vou aleatorizar esses sujeitos. Agora, isso garante que o background deles era igual, ou seja, eles chegaram naquele 1 ano de treino da mesma forma? Certamente não.
Aqueles 40 sujeitos, eu vou ter sujeito que treinou 5 dias na semana, tem sujeito que treinou 3 vezes na semana, tem sujeito que treina rotina A e B, tem sujeito que treina rotina A, B, C, D, E, tem sujeito que treina muito mais membro superior do que inferior e vice-versa. Então, você acaba criando, muitas vezes, certas confusões. Então, vamos supor uma situação simples. Eu quero pesquisar lá uma variável que eu vou colocar um indivíduo para treinar 4 vezes na semana. E naquela amostra que eu recrutei de indivíduos treinados, eu tenho um indivíduo que treina 5 e tem indivíduo que treina 3. Então, ou seja, mas todo mundo vai fazer 4. Aí aqueles que treinam 5, eu estou diminuindo a frequência, e aqueles que treinam 3, eu estou aumentando a frequência. Isso pode ser um fator de confusão na análise dos resultados. Além disso, muitas vezes você tem que eliminar, né, ou não incluir sujeitos que fazem uso de suplementos. E também, às vezes, é bem comum você ter indivíduos que treinam há muito tempo e que fazem uso de suplementos. E outra pessoa tem que se predispor a participar do experimento. Às vezes, um indivíduo que está treinando já há 1 ano, 2 anos, ele não quer deixar de fazer o treino que ele está fazendo para experimentar um treino diferente. Então, é sempre muito mais difícil estudar indivíduos treinados. E um ponto que eu falei é a questão da padronização do nível de treino. Então, eu posso, como eu até comentei, eu estou numa situação de que algumas pessoas eu estou dando um estímulo a mais do que ele já vem fazendo, e para outros eu estou dando um estímulo mais baixo. Então, essas informações que a gente tem no estudo, elas servem também para padronizar os sujeitos de uma pesquisa. E também para comparar, muitas vezes, pesquisas. Se usa o mesmo instrumento de classificação, você consegue comparar diferentes pesquisas que usaram esses indivíduos mais treinados. Tá? Então, ou seja, é tão importante para a prescrição do treino quanto para a padronização de sujeitos treinados em pesquisa. Qual que seria um delineamento bem adequado para estudar sujeitos treinados numa pesquisa científica? Seria um processo bem mais difícil, seria você pegar todo mundo iniciante, treinar todo mundo igual, e depois todo mundo se tornar treinado, aí você faz a aleatorização. Mas isso vai demandar muito mais tempo, muito mais difícil, e por isso que não tem tanto estudo sobre isso. Agora, se tiver também, é um estudo bem valioso. Ok? Então, vamos avançando, e um princípio que eu quero chamar a atenção aqui, que é o foco, né, de se determinar aqui os níveis de treino, é o princípio da treinabilidade. O que esse princípio diz? Que quanto mais treinado é uma pessoa, menos sensível ela se torna para ter uma nova adaptação. Ou seja, traduzindo, é mais difícil para o mais treinado continuar evoluindo. É óbvio que o mais treinado, que é o da esquerda aqui, ele está numa condição superior ao não treinado. Porém, para ele continuar evoluindo, para o treinado continuar evoluindo, é mais difícil. Precisa de um treino mais preciso, né? Para o iniciante, como a janela de adaptação dele ainda é muito longa, é muito grande, um treino mais básico, mais simples, já é o suficiente para fazer com que ele progrida no programa de treino. Mas vai ter um ponto que ele vai estabilizar, né? Esse princípio da treinabilidade tem vários estudos já que indicam esse princípio, né? Mais recentemente foi publicada uma meta-análise, que envolveu aqui a análise de mais de 100 artigos, né? Só para pontuar, né? A meta-análise é um grau de evidência bem elevado, né? Porque ela faz a interação sobre vários estudos sobre um determinado tema. E nessa meta-análise bem recente, eles apresentam essa informação que está aqui na caixinha em vermelho embaixo, que num período aí de 8 semanas, por exemplo, o indivíduo iniciante tem um ganho médio aí de 1,5 kg de massa livre de gordura, enquanto um indivíduo mais treinado, ele tem um ganho menor de 900 gramas aqui, né,
quase 1 quilo em massa livre de gordura. Isso quando eles submetidos ao mesmo tempo de treino, né? Que foi o que essa meta-análise apresentou. Ou seja, indicando o princípio da treinabilidade. O iniciante ele tem uma margem maior de adaptação do que o indivíduo mais treinado. Tá? Um outro estudo recente também, que nos dá uma informação bem interessante sobre esse tópico, um estudo muito, muito bom, que é esse do Eduardo de Souza, ele nos dá uma informação aqui de variação na carga, que foi o que esse estudo teve como objetivo principal, verificar a variação de carga, mas também ele nos dá outras informações adicionais que frequentemente a gente se depara com dúvida no dia a dia. Né? Uma pergunta que geralmente a gente se faz, né, ou um aluno faz, quando mudar o treino? E a partir desse estudo aqui, a gente tem essa informação. Tá? Então, o que esse estudo fez? Como eu falei, o objetivo dele foi verificar a variação da carga. Né? Então, teve 3 grupos, um grupo que treinou a variação a cada 4 semanas, ou seja, treinava 4 semanas com uma carga, por exemplo, carga leve, moderada para leve, depois mais 4 semanas com carga moderada e depois com carga pesada, né? Variação diária, ou seja, mudava a cada dia, e um grupo que treinou sem variação. Esse sem variação não significa que ele não aumentava a carga, mas significa que ele treinava sempre com a mesma intensidade relativa. Ou seja, a carga, por exemplo, para 8 a 12 repetições máximas. Na hora que fazia 3 séries de 12, aumentava o peso. Mas era sempre entre 8 e 12, enquanto os outros 2 grupos tinham variação. Quando a gente vem analisar a resposta nas primeiras semanas, não tem diferença. Então, ou seja, para o indivíduo iniciante, não impactou aqui variar ou não variar. Tá? Se ele mudar ou não mudar, ou seja, ele tem uma janela de adaptação tão grande e tão boa, que para ele variar ou não variar, o resultado foi similar. Agora, quando a gente analisa, na verdade, o estágio mais avançado do treino, da semana 6 para frente, a gente percebe que os 2 grupos que variaram, eles aumentaram. Aí aqui, quando a gente faz a análise estatística, né, os autores, né, fizeram a análise estatística e reportaram, não tem diferença desse 6 para esse 4, é que são variações médias, né, dificilmente coincide, embora aqui na primeira fase aqui coincidiu todo mundo, né, aqui que também são valores aproximados, né, mas, ou seja, não teve diferença aqui, mas teve uma informação importante, o grupo que não variou, ele não progrediu, não continua evoluindo. Então, ou seja, isso aqui já é uma informação importante para nos dar um indicativo que ele, em torno de 6 semanas, pode ser uma informação interessante para variar o treino. Bem? Ou seja, não é necessário eu variar tanto no começo, mas vai chegar um momento que eu posso começar a pensar em variação de treino. Principalmente nos estágios mais avançados. Que foi o que fez a diferença aqui. Para esses 2 grupos que variaram, em comparação ao que não variou. Tá? Então, eu vou começar a apresentar informações que que foram importantes para a gente tomar decisão em alguns critérios, tá? Para considerar um indivíduo treinado ou não treinado. Bem, então, assim, não estou colocando informação aleatória, mas lá na frente, quando eu for apresentar os níveis que a gente utilizou, a gente teve base e algumas informações da literatura científica. Tá? Esse princípio da treinabilidade, ele também ocorre mesmo em indivíduos extremamente treinados. Então, aqui também é um estudo bem recente, se eu não me engano, 2019, 2020, enfim, eu sei que ele é bem recente, que verificou indivíduos, atletas de powerlifting, por 15 anos. Então, tem um registro de muito tempo desses atletas, né? Tem uma série de informações interessantes, eu só recortei aqui uma informação para mostrar esse princípio da treinabilidade, até indivíduos extremamente bem treinados, tá?
E então aqui é o ganho de força, né? Tá uma estimativa aqui de ganho por dia, né? Da força, e em 4 níveis aqui de força. Então aqui são os quartis, né? 1, 2, o 3 e o 4. E aqui é do mais fraco para o mais forte. Então, ou seja, pega a amostra toda e divide em 4, sendo o Q1 o mais fraco, o Q4 os mais fortes, e o Q2 e o Q3 os intermediários, né? E a gente percebe que o maior ganho de força, ele ocorre nos mais fracos. E o menor ganho de força foi menor nos mais fortes. Então, ou seja, o nível de força, mesmo indivíduos extremamente bem treinados, também é um fator importante a ser considerado se a gente pensar em progressão, né? Ou melhor, em adaptação, resultado. Né? Tem um outro estudo também, mais antigo, mas que vem mais ou menos nesse sentido, e ele traz estratos diferentes. Tá? Esse aqui é um estudo do Kremer, né, um dos principais autores aí do treinamento de força. É um estudo que eles coletaram informações de mais de 100 estudos, né, então esse aqui é um compilado de informações, tudo bem? Nesse trabalho dele. E ele colocou aqui diferentes níveis, né, ele dividiu em 5 níveis. Ele colocou o não treinado, o moderadamente treinado, ele considerou de 3 a 6 meses, o treinado, que ele considerou acima de 6 meses, o avançado, que tem anos de treino, ou seja, pelo menos mais de 12 meses, né? E o elite, que aqui seria um atleta, né, que compete, bem? Alguém que está em competição. E a gente observa aqui uma clara escadinha, né? Olha só, quanto menos treinado, mais potencial de ganho. Aqui em ganhos percentuais, né? Quanto mais treinado, mais difícil é para continuar evoluindo. Lembrando que, obviamente, o mais treinado aqui, o atleta, ele tem muito mais força do que o não treinado, né? Agora, a capacidade dele continuar evoluindo é menor. Então, eu identificar o nível de treino, eu posso garantir um treino mais preciso, tudo bem? Porque aí eu vou entrar na pirâmide da especificidade do treino. O que significa isso? É uma pirâmide com base invertida. Então, eu tenho aqui 5 níveis, tá? E a pirâmide da especificidade, então, aqui embaixo, o iniciante, por que ocupa um espaço menor? Porque isso aqui, lembrando, é a especificidade do treino. Então, quanto mais treinado, mais preciso ou mais específico tem que ser o treino. Ou seja, basicamente, lá no comecinho, é fácil. Basicamente, o que você colocar para o aluno fazer, ele vai evoluir. Então, eu posso colocar um treino mais básico, isso já vai ser o suficiente para ele ter uma boa evolução. E na medida que ele vai se tornando mais avançado, é que vai ficando mais difícil. Eu preciso ter um treino mais preciso, mais específico, e aí o conhecimento de variações de treino, dos elementos que compõem a prescrição do treino. Ou seja, aqui em cima, que é mais difícil. Bem, então, tem que ter um conhecimento muito grande da manipulação das variáveis de treino. Enquanto aqui embaixo, treino mais básico. E não significa que um treino básico, não estou desmerecendo o treino básico, quando eu falo básico, não. É que é um treino que não precisa de tantos elementos para promover a adaptação. Na medida que esse indivíduo vai avançando, eu vou aumentando o volume de treino, eu vou colocando variações de carga de treino, vou utilizando técnicas específicas de treino. Tá? Agora, o ponto é, então, identificar cada estágio aqui, né? Eu sempre digo o seguinte, já disse isso hoje também, o iniciante é fácil, o iniciante é o 0 quilômetro, é fácil identificar. O atleta também é fácil, o atleta é quem compete. O difícil muitas vezes está aqui, ó. Quando que ele deixa de ser iniciante e passa a ser intermediário? Quando que ele deixa de ser intermediário e passa a ser um sujeito treinado? Isso aqui muitas vezes é mais difícil de se determinar, de se pontuar. Então, o estudo que a gente apresenta, que a gente publicou, ele vai dar uma forma mais objetiva de determinar
esses estágios. Tá? A diferença para essa classificação aqui, vocês vão ver lá mais à frente, mas é que o atleta a gente já considerou alguém extremamente avançado, tá? Então a gente juntou aqui duas categorias, tá? Então vamos na sequência aqui apresentar algumas informações já disponíveis na literatura, tá? E não são tão recentes assim, sobre níveis de treino. Aqui a gente tem aquela recomendação de 2004 do Kramer, do Ratames, ou seja, dois nomes extremamente importantes aí na área do treinamento resistido, né? William Kramer e o Nicolas Ratames. Eles publicaram em 2004 algumas recomendações de treinamento, e lá eles apresentam essa informação que a gente vê aqui na caixinha do lado esquerdo, ou melhor, do lado direito. Iniciante, de 0 a 2 meses. Intermediário, de 2 a 6 meses. E avançado a partir de 12 meses, ou seja, a partir de 1 ano. Qual que foi a única variável que eles utilizaram aqui? A variável cronológica. Só, exclusivamente cronologia. Ou seja, eles contam aqui em meses, anos, bem? É a única informação para determinar se o indivíduo é iniciante, intermediário ou avançado. A recomendação mais recente do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é de 2009, ou seja, é a mais recente, mas não é tão recente assim também, né? Já tem um bom tempo aí. Ele também traz 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Tem uma mudança aqui, ele leva um tempo maior para mudar de fase aqui, né, do iniciante para o intermediário. Aqui ele considera o iniciante até 6 meses, o intermediário a partir de 6, e o avançado a partir de 12 meses também, a partir de 1 ano, ou seja, o avançado aqui é igual ao iniciante intermediário, que eles consideram que precisa de um pouquinho mais de tempo aqui para mudar de fase. Mas também a única variável utilizada é a variável cronológica. E aí é onde vem as questões. O mais comum hoje em dia é a pessoa se manter interruptamente num programa de exercício, no caso, vamos, né, afunilar aqui para musculação, ou o mais comum é a pessoa começar e parar, depois começa de novo, depois para, começa e para. Acho que esse é o mais comum, né? Então, será que esse que começou, ele treinou um tempo e parou, a hora que ele volta, ele é iniciante? Vamos supor, treinou lá 1 ano, aí para, fica lá uns 6 meses parado, aí volta a treinar. Ele volta a ser iniciante? Se voltar a ser, ele precisa, vamos pegar essa recomendação mais recente aqui, se ele voltar a ser iniciante, eu já tenho dúvida se eu considero ele como iniciante novamente, porque ele já tem uma experiência, já treinou. Agora, será que quando ele voltar, mesmo como iniciante, ele vai levar o mesmo tempo de novo para mudar de fase? Ou ele consegue evoluir mais rápido? Será que não tem uma memória muscular que faz com que ele consiga evoluir mais rápido? Ou seja, ele já sabe fazer os exercícios, já teve um alto nível de força. Enfim, isso não é considerado aqui nessa recomendação. Eles não avançam nesse sentido. Tá? Então, essa informação de quanto tempo a pessoa está destreinada, e aí é o elemento que vai entrar novo, que é o destreino, tempo de destreino, é um elemento também importante. E também é importante o tempo que ele treinou anteriormente, porque pode ser que ele seja um sujeito destreinado, e aí o destreinado eu já não considero mais como iniciante, e aí a gente vai precisar distinguir o não treinado com o destreinado. O não treinado é o iniciante, ou seja, é o 0 quilômetro. O destreinado é aquele, o próprio nome já diz, né? Ou seja, ele treinou e agora parou por um certo tempo, então ele destreinou.
E esse sujeito destreinado, se ele fica o background dele anterior, pode ter sido de 3 meses, pode ter sido de 1 ano, de mais de 1 ano. E aí, como é que a gente considera isso? Então, tá vendo que o quebra-cabeça, ele não é tão simples de montar, se a gente colocar essa questão do tempo de destreino. E tem o tempo de destreino também, né? Se tá destreinado há 1 mês, há 6 meses, há 1 ano. Então, tem o tempo que ele fez antes de entrar em destreino, o tempo que ele está em destreino. Então, tudo isso também deve ser levado em consideração. E aí foi aonde a gente propôs esse artigo, que é onde eu vou entrar com mais detalhes nele, né, daqui para frente, que é um artigo que foi recentemente aceito para publicação. Tem um time casca-grossa aqui nesse artigo aqui. Ele é da dissertação de mestrado do Evaldo, né, que é o primeiro autor. E aí tem o pessoal aqui do Rio de Janeiro, né, o Belmiro de Salles, a Ingrid Dias e o Roberto Simão. Tem um americano aqui, casca-grossa também, que é o Jeffrey Willardson. E eu também participei aqui já num processo mais avançado desse trabalho. Ou seja, não participei da concepção do trabalho, né, e sim da escrita ali de uma parte já mais final desse trabalho. Tá? Que é um trabalho que propõe um novo modelo de classificação dos praticantes, tá? Que é um modelo mais objetivo e que não leva simplesmente em consideração, que não leva somente em consideração o fator cronológico, de tempo de treino ininterrupto, né? Então, ou seja, é um esquema aqui de mais fatores, tá? Então são 5 fatores, tá? Então aqui já estou recortando a imagem do próprio artigo, eu colei aqui. Então, o status de treino, né, o nível de treino, ele vai levar em consideração 5 fatores. Então, o primeiro aqui, a gente pegar a primeira bolinha aqui em cima, é o que já vinha sendo considerado, né, o tempo ininterrupto de treino. Então, ou seja, está treinando há 1 mês, 6 meses, 12 meses, enfim, esse aqui é o que já vinha sendo considerado. E a gente agregou mais 4 fatores aqui. Então, o tempo de destreino, porque isso, pessoal, quem está no dia a dia aí sabe que é o mais comum. O mais raro é você ter um sujeito 0 km na mão. O mais comum é você pegar alguém que já treinou alguma vez. O mais comum é o comece e para, né? E então a gente levou em consideração o tempo de destreino. Aqui embaixo, a experiência prévia, né, que ele teve antes de entrar em destreino, tudo bem? Então, se ele, antes de entrar em destreino, quanto tempo ele tinha treinado antes de parar? 1 ano, 2 anos, 1 mês, tudo bem? A técnica do exercício, a gente também incluiu aqui, como uma variável a ser analisada, porque os mais treinados, eles conseguem ter uma técnica melhor. Então, essa pode ser uma variável de análise de progressão, né? Ou seja, eu pego os exercícios multiarticulares, que são os mais complexos, e posso utilizar eles como um parâmetro para também monitorar a progressão do aluno, e a progressão aqui, no caso do nível de treino, né? E o nível de força também é uma variável. Ou seja, nenhuma delas isolada é capaz de prever o nível de treino, de determinar o nível de treino, tá? É necessário análise delas integrada. O que é mandatório aqui, né, eu vou entrar com mais detalhes, mas o que é mandatório são os 3 primeiros que eu mencionei, que é o tempo que está treinando, ou o tempo de destreino, se tiver destreino, quanto tempo teve antes de entrar em destreino, tá? Esses 3 aqui são mandatórios. É possível determinar, com um grau de precisão um pouco menor, somente com esses 3, sem incluir o nível de treino e a técnica do exercício. Agora, mesmo que eu inclua o nível de força e a técnica, eu ainda assim preciso desses 3, bem? E que, na verdade, para ter esses 3 aqui, é simples, né? Pode fazer depois aí com alguém aí da turma, tá assistindo, ver quanto tempo tá treinando, e aí é o mais fácil, né?
se já está treinando, é mais fácil. Ou alguém que está destreinado, e aí a gente faz também análise aqui desses outros 2 fatores, tudo bem? E aí o nível é 4, são 4 níveis, bem, o iniciante, o intermediário, o avançado e o altamente avançado. E o atleta? Bom, se é atleta, ele já entra aqui no altamente avançado. Bem, como eu falei, a gente integrou aquelas aqueles 2 estratos lá de cima, né? E porque tem muitas pessoas que são extremamente treinadas, mas por, né, estilo de vida, enfim, diferentes fatores, a pessoa acaba não sendo um atleta, né? Mas tem uma condição de ter aí uma treinabilidade muito avançada. Ok? Então, eu vou avançar nos parâmetros, tudo bem? E o primeiro aqui é o tempo contínuo de treino. Esse aqui não foge muito daquele primeiro que apareceu lá do Kremer, do Ratamés, até porque aquele artigo deles, a recomendação deles é a partir da recomendação da NSCA, né, da Associação Nacional de Força e Condicionamento, né, uma das principais organizações aí, se a gente pensar no treino de força, é uma organização americana, e eles propõem dessa forma, que está apresentado aqui. Então, a gente já considerou dessa forma. Bem, então, iniciante, até 2 meses, intermediário entre 2 e 12 meses, avançado a partir de 12 meses, e altamente avançado a partir de 3 anos. Bem, aqui, sempre a gente vai ter um valor, tá? Porque como é algo objetivo, a gente quer dar uma informação objetiva, né, para essa determinação, vai ter sempre uma escala de pontos, tá? Então, sempre para o iniciante é 1 ponto, intermediário 2 pontos, o avançado 3 pontos, e o altamente avançado 4 pontos, tá? Então, é sempre assim, iniciante 1 ponto, intermediário 2, avançado 3, e o altamente avançado 4 pontos. Então, por acaso, a pessoa tiver nesse estágio aqui, 2 a 12 meses, eu vou lá na planilha e colocar 2 pontos. Depois eu vou apresentar a planilha, e é bem simples pontuar lá, não tem segredo, tá? Mas aí a gente vai pontuando, então vai ser um esquema de pontuação, para ter um score objetivo. A gente tentou fugir da subjetividade o máximo possível, tá? Então, independente do parâmetro, é sempre assim, tá? 1, 2, 3 e 4 pontos. Então, quanto mais pontos tem, mais avançado tá no sistema aqui. Tudo bem? Bom, aí a gente começa a entrar nos outros parâmetros, porque esse aqui, na verdade, já é algo que tem, né? A gente não inventou nada aqui. Na verdade, não inventou nada em nada, né? A gente só organizou e sistematizou essa análise, né? Mas isso aqui já era o recomendado, tá? Agora, o tempo de destreino. Como é que eu vou considerar o tempo de destreino? Por exemplo, pensando no destreino, o que é um destreino para um avançado, intermediário, iniciante? O que seria isso? Eu vou partir do seguinte pressuposto: quanto mais tempo de destreino, mais próximo do iniciante ele volta. Quanto menor o tempo de destreino, mais próximo do avançado ele volta. Bem, então, por exemplo, se ele destreinou 1 mês, é diferente dele destreinar 12 meses. Então, parou lá 1 mês, ou menos que isso, 2 semanas, ele parou de treinar. Por diferentes motivos, as pessoas, às vezes, precisam interromper o ciclo de treinamento, por viagens, doenças, enfim, recentemente abre e fecha de academia, enfim, uma série de fatores. A gente pensa em pessoas mais idosas, ficam doentes com mais frequência, e esse tempo de destreino tem que ser balizado por algumas informações. Então, a gente tem uma informação aqui de algumas semanas de destreino. O que será que acontece se a pessoa destreinar algumas semanas? Então, esse aqui é um estudo muito interessante, né, do Ogasawara, de 2013. Eles pegaram 2 grupos e treinaram o somatório, né, de 24 semanas, né? Só que um grupo treinava continuamente, ele não parava.
que é o grupo de bolinha branca. Então, tá vendo? Ele sempre foi evoluindo. Sempre foi evoluindo. E olha só outra coisa interessante aqui. Não é isso que o estudo quis dizer, mas se eu pegar a inclinação, tá vendo que é mais inclinado aqui do 0 ao 6, do que depois vai ficando menos inclinado, né? Ou seja, a taxa de ganho vai sendo menor. Aqui, no caso, é a hipertrofia, tá? A hipertrofia do peitoral maior, e eles treinaram supino, só supino aqui nesse exercício. Nesse estudo. Então, ou seja, as primeiras 6 semanas foi igual, todo mundo treinou igual, então a evolução aqui foi igual, né? Então tá vendo que tá até sobreposta aqui a bolinha branca com a bolinha preta. Bom, depois disso, um grupo continuou treinando, sem parar, e o outro parava, dava uma pausa aqui de 3 semanas, semana de 6 para 9, e aí voltava a treinar, e aí ganhava de novo, depois parava de novo, treinava de novo. Então aqui, uma pausa de 3 semanas, se eu pegar lá no final, o resultado é igual. Tudo bem? Então, ou seja, essa pausa aqui de 3 semanas, ela é muito breve, não é, gera uma redução aqui, mas a recuperação é muito rápida, e se eu pensar no final do ciclo, ela nem vai ter impacto. Bem, se eu pensar aqui no final de 24 semanas, o resultado é igual. Ok? Então, essa aqui é uma informação que a gente usou para balizar, tá? Uma outra informação, aqui um estudo de 2017, que teve um objetivo que comparar redução de volume de treino, tá? Mas ele também nos dá uma informação importante aqui. Então, o que esse estudo fez? Pegou um grupo de sujeitos e treinou todo mundo igual durante 8 semanas. Durante 8 semanas, faziam 4 séries, 3 vezes na semana. E tiveram um ganho aqui de 6%. O ganho aqui é hipertrofia. Tá? Então, todo mundo treinando igual, 4 séries, 3 vezes na semana, 6%. Se a memória não me falhar aqui, foram 2 exercícios, tá? Com 4 séries, 3 vezes na semana. Gerou esse ganho. Bom, aí depois desse período de 8 semanas, eles dividiram em 3 grupos. Um grupo passou a treinar 4 séries, uma vez por semana. Então, ou seja, fazia 4 séries 3 vezes por semana, passou a fazer 4 séries por exercício, uma vez por semana. Então, uma redução aqui maior do que 50%. Ou seja, eles não pararam de treinar, eles só diminuíram. E não evoluíram, mas mantiveram. Ou seja, essa redução no volume não foi suficiente para anular o ganho que teve lá no primeiro bloco. Não foi suficiente também para gerar um estímulo para continuar progredindo, mas foi suficiente para manter o que conquistou. Um outro grupo passou a treinar 2 séries 2 vezes por semana. Ou seja, o volume semanal era igual, né? O de cima aqui. O de cima era 4 séries uma vez por semana. Então dava 4 séries por semana, por exercício. Aqui 2 séries, 2 vezes na semana, então volume semanal igual, também de 4 séries por semana. A diferença é só como pagava, né? Que pagava no débito, aqui parcelava em 2. O resultado igual. Tá? Ou seja, essa redução em mais de 50% do volume total de treino foi suficiente para manter. E aí teve um terceiro grupo que parou de treinar. Eles chamaram aqui de controle. Esse parou. Então, treinou lá 8 semanas, aumentou 6%. Parou de treinar por 8 semanas, perdeu 5%. Isso aqui eu até costumo brincar aqui, né, na hora que fala aqui que parou de treinar, perdeu. Ainda bem, né? Já pensou se a pessoa não perdesse nada, né? Não, eu conquistei, vou manter aqui pro resto da vida. Não, a pessoa parou de treinar, ela vai perder. Aqui entrou em destreino. Ela parou de treinar, parou de receber estímulo. Nas outras 2 condições, o estímulo era menor, mas ainda era suficiente para manter. E aqui parou de receber estímulo, regrediu. Agora, quando essa pessoa voltar a treinar, será que ela vai precisar das mesmas 8 semanas para recuperar esses 6%? Ou, na verdade, esses 5% que ela perdeu, né? Ficou 1 de saldo aqui ainda, né? Provavelmente não, ela vai recuperar muito mais rápido do que ela levou a primeira vez, porque existe o processo lá de memória muscular. A gente entra lá no detalhe do mecanismo de hipertrofia, tem a questão
célula satélite, formação de mionúcleo e expansão da área da fibra muscular. Então, esses mionúcleos, eles não são dissipados na medida que a pessoa para de treinar. Então, quando ela voltar a treinar, ela já tem uma quantidade maior de mionúcleos do que tinha quando ela começou a treinar a primeira vez. Então, esse é um dos mecanismos que faz com que a pessoa tenha uma resposta mais rápida do que teve para construir a primeira vez. Então, de fato, o destreinado, ele está numa condição diferente do não treinado, né? E aí a gente pontuou algumas informações aqui, tá? Aqui, agora, é para pontuar. Então, se parou de treinar até 6 meses, até 8 meses, é iniciante. Aqui é o tempo de destreino, tá? Não é mais treino. Ó, faz mais de 8 meses que está destreinado, é iniciante. Intermediário, entre 4 e 8 meses. Avançado, de 1 a 4 meses de destreino. Então, tá vendo que quanto menor o tempo de destreino, mais score ele recebe. E o altamente avançado aqui é sem destreino. Ok? Sem destreino. Na verdade, aqui o iniciante é acima de 8 meses, né? Seria acima de 8 meses. Tudo bem? Então, aqui é inverso. Quanto maior o tempo de destreino, menos pontuação ele recebe. Então, no caso aqui, 1 ponto, 2, 3 para o avançado e 4 para altamente avançado, porque ele está sem destreino. Ok? E olha só o retreino. Aqui eu trouxe um personagem aqui para ilustrar para a gente essa questão do treino, destreino e retreino. Tá? Esse aqui é um atleta de alto nível, né, o Kevin Levrone, é a mesma pessoa, tá? Em todas as fotos aqui é a mesma pessoa. E aqui está em ordem cronológica também. Bem, então aqui no lado esquerdo ele jovem, né, iniciante, aí depois extremamente bem treinado, né, ele foi década de 90, início dos anos 2000, mas principalmente ali, meados da década de 90, foi um dos principais atletas de fisiculturismo. Não chegou a ganhar o Mister Olímpia, né, que é o principal torneio de fisiculturismo, mas sempre ali num altíssimo nível, né, brigando em altíssimo nível com o campeão. Alguns até dizem que ele foi injustiçado, né, que ele é o famoso rei sem coroa. Mas, enfim, o ponto é que ele chegou num nível extremamente avançado aqui, né. E depois, né, ele aposentou, parou de treinar e entrou num processo de destreino aqui. Tudo bem? Manteve só a mesma cor da sunga aqui, né, mas entrou num processo de destreino. E depois, recentemente, ele voltou a competir. Lógico que ele não chegou no mesmo nível, né? Isso aqui, se eu não me engano, a imagem é de 2016, ou algo próximo disso, tá? Mais recente, ou seja, um atleta já bem experiente, né? Então, aqui a gente acumula também o efeito da idade, né? Então, evidentemente, ele não chegou no mesmo patamar que ele estava nos anos 2000, na década de 90, mas ele conseguiu chegar num nível extremamente avançado aqui, competir também no Mister Olímpia, que é o principal palco de fisiculturismo. Tá? Então aqui a gente vê o processo todo, né? Treino, destreino e o retreino. Né? E a gente também tem que contar a experiência anterior. Ou seja, aqui eu estou considerando o sujeito destreinado. Então, ó, ele está destreinado. Então significa que ele treinou em algum momento. Eu já pontuei o tempo que ele está parado. Agora eu tenho que pontuar o tempo que ele treinou antes de parar. Tudo bem? E aí entram essas informações. O iniciante, até 2 meses. Então, lembrando, aqui é o tempo que ele treinou antes de parar. Você treinou pouco, ele é iniciante. Intermediário, de 2 a 12 meses. Avançado, de 1 a 3 anos. E altamente avançado, a partir de 3 anos. Ou seja, algo que encaixa lá com aquela primeira informação também. Tudo bem? E esse é um ponto que é a técnica do movimento, que por mais que a gente tentou deixar ele objetivo, por pontuação, ele ainda é um critério subjetivo. Porque
o treinador, o personal, ele vai ter que olhar ali e identificar o padrão do movimento do aluno, tá? Então, também em 4 níveis, né? Então, o iniciante tem uma técnica ruim, se a técnica for moderada, ele é intermediário, se a técnica for boa, avançado, e se a técnica for excelente, ele é altamente avançado. Então, aqui pontua 1, aqui pontua 2, 3 e 4, sempre nessa magnitude de pontuação. A carga não é uma carga máxima, tudo bem, é uma carga aqui em torno de 50% da força máxima do aluno, porque com carga extremamente elevada, talvez perca um pouco a técnica, né? E no caso aqui é julgamento do movimento, da qualidade do movimento, né? Da técnica do movimento. Então, por isso, não precisa ser uma carga extremamente elevada, tá? E é importante que se avalie exercícios de membro superior, pelo menos um exercício de membro superior e pelo menos um exercício de membro inferior, tá? E aí, se for de membro superior, são os exercícios de puxar ou empurrar. Então, por exemplo, uma remada e um supino, já enquadro aqui. E aí pode ser uma remada na máquina, uma remada, não, melhor, remada com barra, o supino também com barra, né? Ou, mas também pode ser, no caso do supino aqui, com halter, também não tem problema, tudo bem? Mas sempre procurar aqueles exercícios que são os mais tradicionais da musculação, né? E para membro inferior, algum exercício de agachamento, né? Não precisa ser o agachamento tradicional ali com a barra livre, mas alguma variação do agachamento. E algum exercício que tem um movimento com uma predominância muito forte de quadril, como, por exemplo, terra ou stiff, pode entrar nessa avaliação aqui também, tá? Lembrando, aqui precisa ter um de membro superior e um de membro inferior. Pode ter mais de um? Sim, pode ter mais de um. Bom, mas aí como é que vai pontuar? Aí tem que fazer a média, né? Vai fazer a média para poder ter o resultado. Então, se pelo menos 2 exercícios, eu vou somar, né? Então, por exemplo, vamos supor que tenha nível 2, pontua 2 no membro superior e pontua 1 no membro inferior, melhor, desculpa, pontua 3 no superior e 1 no inferior, eu somo os dois e faço a média vai dar 2, né? Ou seja, ó, repetindo aqui, 3 aqui e 1 aqui embaixo. Se eu fiz 2 exercícios, eu vou somar os dois e dividir por 2, vou ter a média, e aí eu coloco a média. Se eu tiver os 4 exercícios, mesma coisa, tudo bem? Pontua os 4, soma tudo e faz a média, tá? Porque aí é um score só que entra aqui na técnica do movimento. Se tiver mais que um exercício, tem que fazer a média deles. Mas, ainda assim, pessoal, esse aqui é um critério subjetivo. Então, por exemplo, se eu pegar lá o agachamento, eu vou ter que analisar a amplitude do movimento, vou ter que analisar a posição do joelho, por exemplo, se faz valgo dinâmico, se não faz, se a coluna se mantém alinhada, se não tem muito desequilíbrio, se a amplitude é boa, né, ou seja, se faz muito curto, por exemplo, é um critério a ser analisado, tá? Mas ainda assim, é o profissional olhando e enquadrando ele em algum nível aqui, se o movimento está ruim, está moderado, ou seja, está minimamente aceitável, se é boa ou se é muito boa, tá? E aí também depende de cada exercício, é que eu posso ter um profissional que é mais exigente, e aí, talvez o ruim, o excelente, seja mais fácil de pontuar, né? E quando tá ruim, você olha e você vê que tem uma coisa estranha ali, talvez você não sabe exatamente qual que é o problema, mas você olha e vê que tá estranho. Excelente, você vê um movimento limpo, muito bem feito. Agora, geralmente aqui, entre moderado e boa, que às vezes fica uma confusão aqui, e aí talvez fique mais difícil de identificar. Então, posso ter ali um profissional que é mais exigente, um que tolera mais, tudo bem? E, por fim, o nível de força. Aqui está a tabela do artigo, tá? E tem um monte de informação aqui, mas elas não são
difíceis de entender, não, tá? É que parece que tá tudo embolado aqui, mas vamos lá. Então, é o nível de força, então tem aqui o iniciante, intermediário, avançado e o altamente avançado. É que aqui tem por exercício, tudo bem? Tem por exercício, e aqui também está dividido entre homem e mulher, tá? Então, tem o critério do sexo aqui, embutido também no nível de força. Então, o que é esse up to 60% MBP? Então, aqui é até 60% do peso corporal para homens no supino. Bem? Então, ou seja, você vai ter o peso da pessoa, se a força dele é chegar a 60% do peso dele, ou seja, o peso que ele mobiliza aqui no supino for 60% do peso dele, ele é o iniciante. Se ele levantar o peso dele, se for um homem que levantar o peso dele, ele é intermediário. Se ele levantar 20% acima do peso dele, ele já é avançado. Ou melhor, até 120, né? Até 120. E se ele levantar acima de 120, ele é altamente avançado. É essa a continha que tem que fazer. Bem, então isso para homem no supino. Aí um outro exercício é a puxada na barra, tá? Que é esse de baixo aqui. Então também para homem, na puxada. Se não fizer nenhuma repetição, é iniciante. Se fizer pelo menos uma, é intermediário. Se fizer pelo menos uma, com 15% do peso dele, é a adição, né, de carga, né, ele é avançado, e até 30% ele é altamente avançado. Tá? Essa mesma interpretação a gente depois faz aqui embaixo para a mulher, porque aqui é mulher no supino, tá vendo que o percentual é um pouco menor, aí mulher na puxada na barra, não faz nem metade de uma repetição, então é iniciante. Aí faz pelo menos metade de uma repetição, é intermediário. Faz pelo menos uma repetição, é avançado. E faz uma repetição com 10% acima do peso dela. Então, aí é altamente avançado. Voltando aqui para os homens. Aqui a análise vai ser muito próxima do supino, tá? Só que aqui é o agachamento, é o homem no squat. Ou seja, o homem no agachamento. O valor é um pouquinho acima do supino, mas a interpretação é a mesma, tá? Então, ou seja, até 80% do peso dele, se ele não conseguir chegar até 80% do peso dele, ele é iniciante. Até 120% é intermediário, e assim vai, até 50% avançado. Tá? E o último exercício aqui é o levantamento terra, né, o deadlift. Tudo bem? Porque depois é para a mulher, né? O que muda daí é o valor, tá? E aí, então, eu vou pontuando aqui os exercícios também da mesma forma. É importante que tenha um exercício de membro superior e um de membro inferior, tá? Para fazer essa pontuação, tá? Se utilizar mais de um exercício, vai fazer a média deles, bem? E aí, a tabela total aqui, né? Aqui tá tudo, tá? Tá em inglês aqui, né? Mas as informações das linhas de cima aqui eu apresentei lá atrás no slide anterior, tá? Aqui é a tabelona geral que está no artigo lá, tá? Considerando tudo, né? Então, o tempo contínuo de treino, o tempo de destreino, a experiência prévia antes do destreino, né? A técnica do exercício e o nível de força. Tá? Então tá aqui, ó, até 2 meses, você está treinando até 2 meses, é iniciante, e assim vai. Informações que estavam exatamente como eu apresentei lá atrás. Bem? E aqui está a planilha que a gente vai inserir as informações. Então vamos supor, ó, peguei lá o aluno, então aqui agora eu estou fazendo já o scout dele para ter o score final. Tá? Então, tempo interrupto de treino, eu pontuei 1. Então, ele está no máximo até 2 meses. Então, vamos supor que ele está treinando faz 1 mês. Então, é iniciante, ponto 1. Tempo de destreino. Ó, então, ele
ele teve 2 anos, ele já treinou, voltou, e está há 2, na verdade não são 2 meses aqui, né, a pontuação que é 2, tem que voltar lá, vai estar algo entre 4 e 8 meses, mas eu pontuei 2. Aí depois aqui, para experiência prévia, 3, a pontuação dele foi 3. A técnica do exercício também foi 3, e o nível de força foi 1. Então, o que eu faço agora? Bom, eu tenho 5 itens que foram pontuados, todos, na verdade, né, pontuou em todos. Lembrando que os 3 primeiros são obrigatórios, tá? Mas aqui nesse caso, desse indivíduo aqui, nesse exemplo, tem todos. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso somar. 1, mais 2, mais 3, mais 3, mais 1. Que eu vou ter um total de 10, que é o que está nessa coluna aqui, nessa linha, né? 10, é o total. Ou seja, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Então, tem o 10 aqui, ó. E eu preciso fazer a média. Então, eu vou dividir por 5. Por que 5? Porque tem 5 itens que foram analisados. Então, 10 dividido por 5, 2. Então, está aqui o score dele, 2. Ele é 2, ele é intermediário. E é essa a forma de classificar. Vamos pegar um outro exemplo de alguém que não pontua em todos os itens. Ou seja, não foram analisados todos os itens. Então, aqui um outro exemplo. Bom, o tempo contínuo de treino foi 2. O tempo de destreino foi 4. Aqui 2, depois 3. E no nível de força não foi avaliado. Ou seja, não avaliou o nível de força dele. Não coloquei ele para fazer aqueles testes lá de força para ver o nível de força. Lembrando que é possível faltar algum item aqui, desde que não sejam os 3 primeiros. Bem? Bom, o que eu faço? É a média de novo. Então, eu somo tudo, só que agora, em vez de dividir por 5, eu vou dividir por 4. Por que 4? Porque tem 4 itens que foram pontuados. Então, eu somo 2, 4, mais 2, mais 3, eu tenho um total de 11. Divido por 4. Lembrando, por que 4 aqui e foi dividido por 5 no outro? Porque no outro ele pontuou nos 5 itens, aqui ele pontuou em 4 só. Então, tem um resultado de 2,75. Aí, quando dá quebrado, eu também tenho uma outra tabelinha aqui. Então, entre 1 e 1,9 iniciante, entre 2 e 2,9 intermediário, 3 e 3,9 avançado, e 4 altamente avançado. Ou seja, para ser altamente avançado, ele tem que pontuar 4 em tudo, né? E, então, nesse caso aqui, 2,75, ele é um indivíduo também intermediário. Esse é o nível de força dele. A classificação dele aqui. Tudo bem? Bom, então esse é a forma que a gente utilizou integrando mais elementos. Ela é perfeita? Certamente tem alguma limitação, né? Principalmente indivíduos muito pesados, né? Que como o nível de força é a partir do peso corporal, os indivíduos que são muito pesados, eles vão ter que levantar muito peso para ser classificado como avançado ou altamente avançado. Também tem a questão de indivíduos mais idosos, que é mais difícil de, às vezes, avaliar a técnica do movimento. Por conta de um déficit motor, eles normalmente vão ter ali um nível mais difícil, mas certamente é um avanço muito grande que a gente tem em relação à informação que a gente tinha anteriormente. Não é que era simplesmente um efeito cronológico de quanto tempo a pessoa já vinha treinando. Então, ou seja, um modelo 100% perfeito? Não, ele tem algumas limitações, certamente, mas é um grande avanço em relação ao que a gente já tinha. Tá? Então, esse acho que o passo que a gente deu aí, a contribuição que a gente conseguiu dar, nesse sentido de classificar um sujeito dentro de um programa de treinamento. Tá? Bom, aí, né, a gente vai abrir agora aí para questionamentos, né, mas antes disso eu vou deixar aqui algum contato, né, alguns materiais para quem quiser ter mais informações sobre o trabalho que a gente faz aqui em Londrina. Tá? Aqui
do lado esquerdo tem um e-book, tá, que é o Manual do Agachamento. Esse e-book aqui, ele é 100% gratuito, tá? Como é que vocês conseguem esse material? Vocês podem entrar lá no meu Instagram, tá aqui embaixo, dr.alexsilvaribeiro, e lá no perfil tem um link, que é do Linktree, aí vocês entram lá nesse link, vai ter um outro link, que é o do Manual do Agachamento. Vocês já vão baixar ele direto. A hora que clicar lá, não vai precisar cadastrar, fazer e-mail, colocar telefone, nada disso. Clicou lá, vai aparecer o e-book 100% livre lá para vocês fazer o download. Tá? Da mesma forma, esse outro e-book aqui, que é o Guia para a Seleção de Exercícios Resistidos em Idosos, ou seja, um material que ele vai no sentido de quais são os elementos que eu preciso utilizar na hora de selecionar exercício, porque se eu for num livro de, vamos supor, num livro tradicional de exercício, vai ter lá uma infinidade de exercícios, mas como é que eu faço para selecionar? Porque a pessoa não vai fazer, vamos supor que um livro lá tenha 100 exercícios, a pessoa não vai fazer os 100 exercícios. Como é que eu faço, então, um filtro para selecionar os exercícios, no caso aqui direcionado específico para o idoso? Então, a gente apresenta lá os exercícios e as informações de quais são os critérios, os parâmetros que se utiliza para selecionar o exercício. Tá? Como eu falei, também gratuito, da mesma forma que acham aqui o Manual do Agachamento, vocês vão ter lá também um link agora para esse outro livro aqui. Tá? Também tem um outro e-book, que esse é sobre hipertrofia muscular, né, manipulação de variáveis de treino, aqui focando na hipertrofia. Esse aqui não é gratuito, tá? Vocês vão no link lá, vocês vão cair lá na Amazon. Não é caro também, tem um valor aí de R$19,90. Mas, enfim, esse não tá 100% o acesso dele liberado. E esse último aqui, que é o Guia para a Precisão da Carga no Treinamento Resistido, esse também é um e-book que está próximo de ser liberado, tá? Só questões burocráticas, ele já está finalizado. E também vai ser 100% gratuito, tá? Da mesma forma que eles conseguem esses primeiros aqui, vocês vão conseguir esse aqui também. Só que ainda não está liberado por questões burocráticas, né? Mas eu acredito que mais uns 10 ou 15 dias, no máximo, aí, ele vai estar liberado. Ok? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pela atenção. Acho que eu posso parar de compartilhar aqui, né?